Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica é especial, maravilhosa, fenomenal. O plano da promessa de Deus, teologia bíblica do Antigo e Novo Testamentos, do doutor Walter Kaiser Júnior. Quem não conhece esse camarada, na verdade é impossível não conhecer o doutor Walter Kaiser Júnior. Ele recebeu o seu doutorado pela Universidade de Brandeis. Ele é professor de Antigo Testamento, né? Doutor em Antigo Testamento, um erudito em Antigo Testamento. É um dos grandes doutores, dos grandes nomes em Antigo Testamento. Quem conhece o currículo dele sabe daquilo que eu estou falando. Ele é o exímio conhecedor do hebraico, tá? Da aula de Antigo Testamento há muitos anos, conhece o Antigo Testamento como ninguém, tanto a teologia do Antigo Testamento como a cultura do Antigo Testamento, tá? E ele escreveu essa obra aqui, aonde ele vai pegar de Gênesis a Apocalipse sobre o plano da promessa de Deus, ou a promessa de Deus no decorrer dos séculos, das eras, dos milênios. Como funcionou ou como funcionava no Antigo Testamento e nos livros do Antigo Testamento. E é um livro assim maravilhoso, extraordinário, espetacular. Quem tem essa obra sabe daquilo que eu estou falando. Eu comprei essa obra por indicação de um amigo meu. Ele é presbiteriano, ele é pastor lá no Recife, e ele me indicou essa obra. E de fato é uma obra monumental, extraordinária. E abrindo aqui para vocês verem, né, e você irá ver a erudição do Dr. Walter Kaiser Júnior. Você vai ver o conhecimento dele em Antigo Testamento. Dr. Walter Kaiser Júnior não é qualquer um. Muita gente não conhece ele, mas quem estuda, quem lê bastante obras acadêmicas, quem faz um curso teológico sério, conhece as obras do Dr. Walter Kaiser Júnior e essa obra aqui. Conhece essa obra aqui, que é de peso, de referência, tá? Indicada em faculdades teológicas sérias, ok? Mostrando aqui para vocês, mostrar aqui essa poderosa obra, tá? Aqui está o sumário. Interessantíssimo esse sumário aqui. E eu também estarei lendo algumas coisas aqui para vocês verem o peso dessa obra. Não é à toa, só aqui reiterando que ele é um dos maiores nomes em Antigo Testamento. Tá? O prefácio, a introdução, leia a introdução, tá? Que é importantíssima, interessantíssima, onde ele vai introduzir o assunto, né? O plano da promessa de Deus nos dois testamentos, no Antigo e Novo Testamento. O desenrolar desse plano da promessa de Deus. Parte 1. Teologia bíblica do Antigo Testamento. Vai ver um capítulo 1, onde ele vai trabalhar aqui, ó, a promessa, né? A era patriarcal, que vai ali de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Está aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí vem o excurso. Excurso A. Os números das genealogias de Gênesis podem ser usados para calcular a data do nascimento de Adão? E aqui ele vai responder que não dá. Não dá. Isso é uma especulação, né? Não dá para
através de cálculos, você fazer e tentar descobrir a data que Adão nasceu. Isso não dá para fazer, mas ele responde aqui nesse primeiro excurso, muito interessante. Excurso B. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem são? Eu vou ler para vocês o depoimento dele, o que ele pensa acerca do texto, e ele me convenceu, né? Eu mudei de ideia quando li aquilo que ele fala acerca do capítulo 6. Daqui a pouco eu vou ler para vocês, tá? Quem são de fato, ou quem eram os filhos de Deus ali? Eram anjos? Eram a descendência de Caim, de Sete? Quem são? Daqui a pouco eu vou ler para vocês. Aí, o capítulo 2. As provisões na promessa, tá? Como o capítulo 1 era a era pré-patriarcal, o capítulo 2 a era patriarcal, os patriarcas, né? Jó, Abraão, Isaac, Jacó, ele vai trabalhar todos os patriarcas. O plano da promessa de Deus na era patriarcal. Capítulo 3, o povo da promessa, a era mosaica, tá? Onde Deus dá a lei a Moisés. Aqui ele vai trabalhar o livro de Êxodo, Levítico e o livro de Números, tá? Aí tem outro excurso aqui, o problema dos números, de números. O problema dos números que aparece ali no livro de Números. Ele vai explicar também, tá? As datações. Ele dá show. É uma pena que não dá para ler tudo, né? Porque todo o livro é excelente. Então aqui estou dando o resumo dessa poderosa obra, e quem tem essa obra sabe daquilo que eu estou falando. O capítulo 4, o lugar da promessa, a era pré-monárquica, né? A era pré-monárquica, como foi desenrolado o plano da promessa de Deus antes dos reis de Israel. Aí vem o livro de Deuteronômio, Josué, os Juízes. Aí vem outro excurso, a teologia de Deus e o genocídio cananeu. Aqui é muito interessante o que ele vai abordar e vai falar aqui. Inclusive, são essas passagens do Antigo Testamento onde Deus ordenou matanças de povos que os ateus se atêm, né? Fala como Deus pode ser bom se ele mandou matar crianças, se ele mandou matar animais, se ele mandou matar adolescentes, jovens, velhos. Tá? E ele vai explicar aqui, ele vai falar aqui. Né? Você tem que entender o contexto da época, o contexto cultural, o contexto político da época. E você não pode olhar para a Bíblia, para a Escritura, com o olhar do século XXI. Tá? Isso é anacronismo. Você tem que tomar cuidado com isso. Interessante o capítulo 4 aqui, onde ele vai falar o lugar da promessa, a era pré-monárquica. Então você vê só pelo sumário o peso dessa obra, né? O capítulo 5, o rei da promessa, a era davídica. Várias profecias messiânicas são dadas a Davi. Que ele vai trabalhar o livro de Ruth, os livros de Samuel, os Salmos reais e 1 Reis, capítulo 1 a 11. Então ele trabalha todo o Antigo Testamento, né? E o plano da promessa no Antigo Testamento. É muita coisa, deixa eu correr aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu não quero cansá-los. Capítulo 6, a vida da promessa, a era sapiencial, que são os livros poéticos, que ele vai trabalhar aqui no capítulo 6. Tá? Todo o capítulo, a maioria dos capítulos, a maioria, ele faz o excurso. Aqui ele faz outro excurso, o relacionamento entre a literatura de sabedoria e a Torá, a lei de Moisés. Capítulo 7, o dia da promessa, os profetas do século 9 a.C., o livro de Obadias e o livro de Joel. Tá? Os servos da promessa, os profetas do século 8 a.C., tá? Amós, Oséias, Jonas, Miqueias e Isaías. Então ele vai trabalhar todos eles, né? Que falaram da promessa de Deus, principalmente Isaías, né? Que é conhecido como profeta messiânico.
Capítulo 9, a renovação da promessa, profetas do século 7 a.C. Aí vem Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, onde eles renovam as suas profecias, são para o povo de Israel, mas trazem também a promessa de Deus, tá? Renovam a promessa de Deus, visando tanto o povo de Israel como também o futuro, tá? Abordando o futuro, e essas promessas se cumprem em Cristo Jesus, o Messias prometido. Interessantíssimo o capítulo 9. Todo o livro é interessante, né? O capítulo 10, o reino da promessa, os profetas exílicos. Capítulo 11, o triunfo da promessa, tempos pós-exílicos. Então, capítulo 10, antes, ou melhor, no exílio, os profetas do exílio, que são, ele vai trabalhar o livro de Ezequiel e Daniel, e depois, o capítulo 11, pós-exílio, que é o livro de Ageu, Zacarias, Malaquias, os livros de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Está aqui, ó, capítulo 11. Aí vem a parte 2, onde ele vai trabalhar agora o Novo Testamento, tá? O advento da promessa, Jesus o Messias. Capítulo 12, o plano da promessa, a lei de Deus, tá? Ele vai trabalhar o Tiago, vai trabalhar Gálatas, tá? E tem mais um excurso aqui, ó, que ele vai trabalhar. Excurso, a promessa da inclusão dos gentios e a lei no Antigo Testamento e a lei no Antigo Testamento e em Paulo, tá? Capítulo 13, o plano da promessa e a missão da igreja. Vai trabalhar as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, as duas cartas aos Coríntios e Romanos. Interessantíssimo. Capítulo 14, o plano da promessa de Deus e as epístolas paulinas da prisão, Colossenses, Efésios, Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Tá? Capítulo 15, ele vai trabalhar o plano da promessa de Deus e o reino de Deus. Ele vai trabalhar o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. Capítulo 16, o plano da promessa e a promessa do Espírito Santo, onde ele trabalha o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. 17, capítulo 17, o plano da promessa e a pureza devida e a doutrina. A 1 Pedro, 2 Pedro. Trabalha essas duas cartas. Tá? E outro excurso que ele vai fazer aqui, Jesus desceu ao inferno para pregar. Interessantíssimo o que ele fala aqui. Tá? Dos textos mais polêmicos, ou o texto mais polêmico do Novo Testamento. Mais difícil de se interpretar esse texto aqui. 18. O plano da promessa e as epístolas pastorais. Tá? Está aqui, as epístolas pastorais. Capítulo 19. O plano da promessa e a supremacia de Jesus. Hebreus, ele vai tratar aqui o livro de Hebreus. Capítulo 20, estou correndo aqui porque é muita coisa. Capítulo 20, o plano da promessa e o evangelho do reino. Que ele vai trabalhar o evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. O outro excurso que ele vai trabalhar, ó, Satanás será amarrado antes ou depois da segunda vinda de Cristo. O polêmico texto do capítulo 20 de Apocalipse. E o outro excurso aqui, ó, excurso B, haverá 2 ressurreições ou apenas uma? E se forem 2, uma será espiritual e a outra física? Porque para aqueles que defendem, como os amilenistas e também os pós-milenistas, que a ressurreição que aparece ali, a primeira ressurreição que aparece ali em Apocalipse 20, eles trabalham que é a ressurreição espiritual, tá? E a outra a ressurreição física. Para os pré-milenistas, na sua maioria, defendem que haverá 2 ressurreições. Tá? 2 ressurreições. Alguns trabalham até que haverá 3 ressurreições. Tá? É interessantíssimo aqui o que ele fala no capítulo 20. Tá? Nesses 2 discursos aqui. Aí tem o epílogo e os apêndices, que são excelentes. Onde ele vai trabalhar apêndice A, diagramas cronológicos, o livro da Bíblia, enfim, todos
apêndice B, o C, tá? Aí vem, ó, capítulo 1, a importância da definição e da metodologia, capítulo 2. Olha que interessante. É muita coisa que ele fala aqui. Muita coisa. Aí tem o final, o glossário. Antes de ler para vocês Gênesis capítulo 6, eu gostaria de mostrar para vocês o final aqui, ó. Eu marquei aqui. Deixa eu mostrar para vocês que ele coloca aqui no final um índice de assuntos que você pode pesquisar, tá? Aqui, ó, letra A, Abimeleque. Aí você vai à página 54, 62, 118, 121, 467. Abraão, tá? Aí você vai na página 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e assim sucessivamente, tá? Acabe, o rei Acabe, página 111, página 187, página 208. Acaz, Adão e assim sucessivamente. Esse é um índice de assuntos que você pode pesquisar, tá? Uma obra assim monumental. Se todas as obras desse calibre tivesse isso, um índice de assuntos, ficaria muito mais fácil para a pesquisa, né? Ou para estudos. Muito mais fácil. Aí vem a letra B aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente, onde você pode pesquisar. Tá? Babel, Torre de Babel. Aí você vai nas páginas 34 e 35, 34 e 45. Tá? Babilônia. Você vai na página 50, 167, 202 e assim vai. Balaão, está aqui, ó. Barnabé, Betseba. Então você vê que livro fantástico, né? Que livro extraordinário. Deixa eu pegar aqui. Prometi que ia ler para vocês sobre Gênesis capítulo 6, de 1 a 4. Tá? Aqui ele fala das posições, tá? Vocês conhecem. As posições são 4 posições. A primeira posição é a mais conhecida, que é a linhagem ímpia de Caim com a linhagem do seu irmão santa, o Sete, né? a linhagem de Sete, a linhagem santa de Sete, irmão de Caim. E a união dessas duas raças deu origem aos gigantes, que não é necessariamente, porque quando você pensa em gigante, você pensa em altura, né? Mas a palavra Nefilim significa também os rebeldes, os caídos, não necessariamente um homem ou pessoas de grande estatura. Então, a primeira posição. A segunda posição, também muito conhecida, que esses filhos de Deus são anjos, que casaram com as mulheres, e por isso Deus prendeu, os trancou em cadeias eternas. Terceira posição, que é um texto mitológico, Moisés está usando a mitologia da época que ele conhecia para falar desse texto, e para escrever esse texto. A quarta é a posição do Walter Kaiser, que aqui são reis, são príncipes, homens poderosos. E é isso que ele vai trabalhar aqui. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só o que ele vai falar. Eu até marquei aqui, ó. O melhor ponto de vista é das raças mistas. Né? O melhor ponto de vista é das raças mistas sociologicamente. Os títulos de filhos de Deus era muito atribuído a reis, nobres e aristocratas no antigo Oriente Próximo. Esses déspotas, sedentos pelo poder, chegavam a ser homens de renome, conforme o versículo 4 do capítulo 6. Em sua busca por poder,
eles usurpavam controle despoticamente, pervertiam o conceito de governo entregue por Deus, fazendo o que bem entendessem. Não se preocupavam com a atribuição primária de Deus ao estabelecer os governos, trazer alívio por meio de melhorias e correções das injustiças e iniquidades terrenas. Além disso, eram polígamos. Eram polígamos. Versículo 2. As evidências a favor dessa visão são as seguintes. Primeiro, os targumins aramaicos antigos traduziam os filhos de Deus como filhos dos nobres. Tá? Aqui está falando de Walter Kaiser Jr., então erudito em Antigo Testamento. Segundo argumento, a tradução grega feita por Símaco trazia a mesma frase como os filhos de reis ou senhores. Então são seres humanos aqui. Terceiro, a palavra hebraica para Deus é Elohim, empregada nas escrituras e traduzida em diversas versões como magistrados ou juízes. Tá? Isso aqui é um fato. Você, dentro que a palavra Elohim é uma palavra polissêmica, né? Então você pode se referir a Deus, a deuses, pode se referir a juízes, a reis, magistrados e assim sucessivamente. E quarto, descobertas do Antigo Oriente Próximo validam o emprego pagão de nomes de muitos deuses e deusas como forma de trazer mais prestígio e poder aos reis e governantes de seus dias. Em relação aos chamados gigantes, a palavra Nefilim ocorre apenas em Gênesis capítulo 6, versículo 4, e Números 13 e 33. Neste último trecho, refere-se aos anaquins, pessoas de grande estatura. A raiz da palavra Nefilim vem de Nepal, ou Napal, que significa cair, tá? Ou caídos. Ademais, em alguns contextos, a palavra Nefilim está associada à palavra Gimborim, que vem de Gibor, ou seja, homem de valor, força, riqueza ou poder. Por exemplo, Nimrod, em Gênesis capítulo 10, versículo 8, era um Gibor. Tá? Era um Gibor. Então era um homem forte, era um homem de poder, era um homem de riqueza. Parece ter tido também um rei na terra de Siná. Parece ter sido também um rei na terra de Siná, provavelmente a Babilônia. Portanto, o significado de Nefilim, nesse contexto, não parece ser gigantes, mas algo com aristocratas, príncipes ou grandes homens que governavam. Tá? Que governavam. Aqui, ó. Interessante, né? Interessante. Então, essa posição dele me convenceu. Que eu defendia que os filhos de Deus ali era a linhagem ímpia de Caim com a linhagem santa do seu irmão Sete. Mas Walter Kaiser me convenceu e de fato tem todo sentido. Tá? E ele é um doutor em Antigo Testamento, ele conhece o Antigo Testamento, é um erudito em Antigo Testamento e não ia falar bobagem. Então ele deu 4 argumentos, como eu li aqui para vocês, sobre esse polêmico texto. Ok? E se vocês gostaram, queridos, de mais uma dica aqui no canal, deixe os seus comentários. Fale se vocês gostaram, se não gostaram. Deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E acione o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que gostam de obras acadêmicas, obras sérias, tá? Que aqui o meu intuito é abençoar vocês com essas poderosas e maravilhosas obras, ok? Deus os abençoe, até os próximos vídeos.